Vamos não, aqui é o Daniel Gontijo, sou professor de psicologia, doutor em neurociências. Estou aqui hoje com meu camarada, doutor André Chevitarese, para a gente conversar sobre ninguém menos do que Jesus de Nazaré. Especificamente, o André vai explicar para a gente quais são os 10 maiores equívocos sobre Jesus. Só para dar uma palhinha, ele vai falar sobre se Jesus foi citado na Bíblia hebraica, desculpa, judaica, se ele nasceu no dia 25 de dezembro, está aí para comemorar mais um aniversário daqui uns dias. Se Jesus só tinha discípulos homens, acreditava ser Deus, ele conviveu com os autores dos evangelhos, será que ele foi um ser humano perfeito, inerrante? Será que ele sabia ler, escrever, era poliglota? Jesus prometeu que iria voltar. Ele foi traído por Judas, foi julgado, sepultado, e no final das contas, ele ressuscitou e ascendeu aos céus, ou essa é mais uma confusão? O André Chevitarese, para quem não conhece, é historiador, mestre em História Social, doutor em Ciência Social e atua nos programas de pós-graduação em História Comparada e Arqueologia na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Além disso, faz divulgação científica em seu canal do YouTube, cujo arroba eu deixei aí embaixo na descrição, para você já clicar e se inscrever e não perder os conteúdos formidáveis do professor André Chevitarese. André, estou super animado para a gente bater mais esse papo aqui. Você que esteve no canal duas vezes, né? Terceira vez aí, ó, já pode pedir música para o Fantástico. E eu sempre chamo de volta aí quem traz um conteúdo de qualidade, de excelência, para ajudar o pessoal a desenvolver o pensamento crítico. É por isso que você está aqui de novo, cara. Te admiro demais e obrigado. Muito obrigado mais uma vez aí pelo convite, Gontijo. Também quero já agradecer ao pessoal que te acompanha por, de alguma forma, também te falar aí, pô, chamo o André, então isso é bom. Então, um beijo no coração, no teu coração e do público aí que vai nos acompanhar hoje. A última live nossa deu o que falar, né? Mais de 100 mil visualizações, o pessoal pediu bis ali, repercutiu, e tá repercutindo, né? O pessoal continua vendo ainda, então o André tá aí de volta, gente. Vamos lá, antes de começar, queria só agradecer ao Ariel, estava esquecendo já que está na moderação do chat aqui hoje, para evitar as brigas. Obrigado, Ariel, meu querido. Deixa um joinha aí, se você não é inscrito no canal, se inscreva, se for possível, torne-se membro. E em 2023, daqui uns dias, eu vou começar um projeto novo para quem valoriza a ciência e o pensamento crítico. Deixei um link aí embaixo, clica, deixa o seu e-mail lá, para você ser notificado, não ficar de fora e ainda ter um grande benefício. Já já eu vou contar a novidade. André, vamos começar então por um problema, por uma questão que é bem curiosa, que é sobre a suposta referência a Jesus lá na Bíblia judaica. O que é essa referência, essa citação? A que ela se refere? Isso aí, no final das contas, é uma confusão, é um equívoco do pessoal também? Eu diria o seguinte, Daniel, só para começarmos a dar um tom. O que eu tenho percebido nesses 2 anos e meio que eu estou fazendo divulgação científica, tanto no YouTube quanto no Instagram, é que pelo menos os meus seguidores, na sua imensa maioria dos casos, sabem muito teologia, mas não têm uma formação mínima na história. E isso é interessante porque a formação que o meu público tem é uma formação, em muitos casos, não científica. Então, desde a mais tenra idade, ele é levado às igrejas, não importa a denominação, e nessas igrejas ele vai tendo uma formação religiosa. Mas a contrapartida, não é, que ele deveria também ter nas escolas públicas, onde muitos deles vão estudar, essa formação histórico-crítica do campo das experiências religiosas não existe. Não é? Então, quem reina soberano nessa área são os religiosos. Os religiosos vão formando toda uma geração ou gerações de brasileiros. Então, chega um dado momento em que esses meninos e meninas, já homens também, trabalham a ideia de que toda a Bíblia judaica
ou muito das profecias, se não todas as profecias judaicas, já previam, já corroboravam a ideia de um plano de Deus, não é, que culminou na plenitude com a vinda de Jesus. Então, o que, numa perspectiva histórica, a gente observa é exatamente o contrário, não é? São autores do Novo Testamento que produziram, por exemplo, evangelhos, que conheciam a história de Jesus na medida em que eles não eram testemunhas oculares, não é? E na medida em que eles tinham algumas informações, eles iam fazendo esse diálogo, o tempo presente deles, evangelistas, com um passado que transcendia Jesus. Então, pegam lá um Jeremias, não é? Uma profecia de Jeremias, uma profecia de Isaías, uma profecia de qualquer profeta judaico, e faz ela se cumprir em Jesus. Então, é o que John Dominic Crossan chamou de profecias historicizadas. Eu sei o que aconteceu, eu faço uma leitura no texto ou nas escrituras judaicas, encontro ali uma pequena passagem, uma pequena frase, não é, que dá sentido, que ajuda a iluminar aquilo que eu quero falar de Jesus. Então, o que se observa é um exercício muito anacrônico. Eu vou, não é, nos profetas judaicos para encontrar aquilo que eu já sei. Então, se a gente parar para ler friamente, não é, as profecias que fazem referências, ou melhor, que comumente são usadas para provar que Jesus era citado na Bíblia judaica, você vai observar friamente que não tem nada de Jesus, nada. Mas esse debate não é do século XXI, nem do século XX. Eu estou trabalhando agora um autor chamado Celso, né? Ou melhor, Orígenes, que escreveu uma obra contra Celso. E um dos argumentos de Celso, no século II, era dizer que os cristãos tinham mania, e mania é loucura, em grego, tinha uma mania de poder, de buscar o argumento de que os judeus já previam a chegada de Jesus, isso é, as escrituras judaicas. Então, esse é um tema bastante conhecido para quem estuda por uma perspectiva acadêmica, por uma perspectiva científica, não é? Deixando de lado as paixões, muitas vezes, que dominam o olhar da fé. Legal, André. Eu acho que em uma das nossas lives você chegou a mencionar isso, que tem explicações muito mais plausíveis, significados históricos para algumas dessas passagens, tipo Isaías, o que o autor estava querendo dizer, não tinha nada a ver com um Messias que retornaria, com Jesus, tampouco. E é curioso isso, porque na minha área da psicologia a gente também estuda como o cérebro humano, como as pessoas têm essa inclinação, essa tendência de buscar aquilo que confirma o que elas querem acreditar, aquilo que elas desejam que seja verdadeiro. E aí, se você tem páginas e páginas de profecias, de texto, para poder encontrar alguma coisa que corrobore o que você quer acreditar, é claro, a Bíblia está ali para poder confirmar qualquer coisa que você queira acreditar. E justamente por isso, segundo o Hitchens, falecido Hitchens, que ela é perigosa também, né? Você consegue extrair ali coisas que poderiam, enfim, justificar coisas terríveis para você fazer, de escravização de pessoas a machismo, LGBTfobia e por aí vai. E também profecias ditos que poderiam ser prenúncios, coisas do que está acontecendo agora e que seria interessante a gente crer. Os Simpsons, por exemplo, né? O pessoal pega ali, são tantos e tantos episódios, em algum momento vai fazer referência a alguma coisa que bateu com a atualidade, porque o conteúdo ali é abundante, né? E são temas políticos, sociais. Então, a gente busca, com essa mania de buscar alguma coisa que confirme o que a gente quer acreditar, a gente vai acabar achando alguma coisa que se assemelha mesmo, né? Aquela falácia da semelhança. E aí é isso, então, pelo que você está falando, que muitos cristãos fazem desde lá de trás.
Até a própria ideia, tá? A Bíblia, não é? São livros, é o nominativo plural grego. Portanto, todo livro ou todos os livros são obras abertas. Você, como autor de trabalhos, de livros, quando você produz um texto, quando você produz um livro, não é? Você não pode ficar chateado, não é? Quanto às interpretações que serão dadas ao que você escreveu. E muitas dessas interpretações você se surpreende, porque você jamais imaginou, jamais passou pela sua cabeça aquelas interpretações que são dadas. Se isso vale para o tempo presente, isso também vale para o tempo passado, porque todos nós somos Homo sapiens. Justamente, André. Passando para a próxima questão, então. Galera fala por aí, ou comemora agora o Natal, né? Eu acho justo, até gosto dessa época, embora eu seja ateu, eu acho muito legal, por isso que eu estou no interior de Minas, inclusive, com a família, com os meus sogros, para a gente passar esse restinho de ano todo mundo junto. Apesar disso, não significa que Jesus nasceu mesmo no dia 25 de dezembro, né, André? Essa é mais uma confusão, então. Fala um pouquinho sobre isso. Sim, se nós formos pegar apenas e tão somente os textos neotestamentários, nós temos dois grandes autores onde nós encontramos referências ao nascimento de Jesus. De um lado, o Evangelho de Mateus, no capítulo 1 e 2, e no capítulo 1 e 2 do Evangelho de Lucas. Esses caras não são conhecidos, não se conheciam, nunca tinham trocado ideias entre si, e tudo leva a crer, hoje, não é, na possibilidade de, se nós retirarmos, porque tudo começa assim, se a gente retirar as biografias, a história de nascimento de Jesus, de Mateus e de Lucas, ambos começam exatamente igual, não é, a Marcos. Eles vão fazer Jesus ir se encontrar com João, o Batista, e ser batizado. Então, a gente suspeita que são suplementos que foram agregados a posteriori nos evangelhos de Mateus e de Lucas, né? As narrativas de nascimento. E nas narrativas de nascimento, nós não encontramos nenhuma data que nos proporcione uma precisão de dia, de mês, sequer de ano, não é? Então, a gente suspeita que Jesus tenha nascido nos últimos anos do rei Herodes, o Grande. Portanto, como o cara morreu no ano 4, antes da Era Comum, a gente situa o nascimento de Jesus entre o ano 7 e o ano 4, antes da Era Comum. Mas isso é muito mais hipóteses que a gente levanta do que propriamente uma data assim precisa dentro dos evangelhos. Ora, como é que essa data do dia 25 de dezembro vai aparecer? Esse é um longo processo histórico, não é? Então, é um processo que acompanha também a própria transformação de Jesus de Nazaré, enquanto um camponês, para Jesus, o Cristo, que é Deus. E essa ideia só ocorre na sua plenitude no século IV, não é? Quando, nesses interessantes diálogos entre o cristianismo e as várias facetas, a multiplicidade de experiências politeístas, o cristianismo cruza o caminho do mitraísmo. E é nesse momento, né, que Jesus vai ser associado com o solstício de inverno europeu, não é? É onde o solstício de inverno é onde a noite é mais longa do dia, não é? Então, imaginamos 24 horas o dia, não são 12 horas de dia, 12 horas de noite, pensando no ambiente europeu, mas, em média, 16 a 18 horas de noite para uma média de 6 horas, 7 horas de dia. Então, colocar Jesus nascendo nesse solstício, que seria, na sua exatidão, para nós hoje, 21 de dezembro,
mas para o contexto deles lá, 25 de dezembro, seria uma forma de marcar, não é, o nascimento de Jesus enquanto uma luz que brilha em meio à escuridão. Então, relacionar a data de Mitra, ligado ao Sol, com a data de Jesus relacionado ao Sol. Não é à toa que no século IV, século V, Jesus é Hélios. Jesus é representado, não é, imageticamente como o Deus Sol. Então, isso é impressionante. A coroa em torno da cabeça de Jesus são raios solares. Então, isso é lindo, é muito bem estruturado. Jesus está numa carruagem que pertence ao Sol. Então, isso tudo tem a ver com esse profundo diálogo entre, não é, o monoteísmo cristão e os politeísmos disseminados pela bacia mediterrânea e que encontra algumas pontes entre as quais o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro. Olha só, como que um evento astronômico que inspirou um mito pagão acaba também impactando na própria doutrina, na própria crença cristã, e depois vem dizer que o cristianismo é uma religião que não tem misturebas, que não tem nada de sincretismo, né? Esse é só um de vários exemplos, né, Chevitarese? Muito, muito legal, muito interessante isso. Mas não dá para estimar, então, né? Não dá para a gente... Pô, deve ter sido por volta de março, abril, o real nascimento de Jesus. Não, a gente não tem informação Não, a gente suficiente para sempre vai estimar estar isso. no terreno hipotético, mas muitos de nós, a gente volta sempre para aquelas mesmas fronteiras fluidas, né? Onde é história, onde é teologia, onde é ciência, onde é um mito. Então, tudo isso se confunde, não é? E torna uma coisa só na cabeça da maioria dos cristãos, né? Porque o mito aí soa como se fosse a ideia de falsidade, mas mito não tem nada a ver com falsidade, é uma outra forma de contar uma história. Então, no caso em particular, não é, essa ideia de Jesus nascer no dia 25 de dezembro mostra bem, não é, que nenhuma experiência religiosa vem do céu para a terra, mas da terra para o céu, né? Então, não Show. existe nenhuma experiência religiosa pura e imaculada. Todas dialogam. Legal, André. E sobre os discípulos de Jesus? Foram todos homens ou algumas mulheres estiveram ali com ele? A gente pode entendê-las como a palavra discípula? Eu não sei corretamente É, aqui como dizer, né? Houve discípulas? eu diria assim, em 99% dos casos, um cristão fiel mesmo, não é, vai botar a mão na Bíblia e vai dizer, ó, aqui ela é totalmente portadora de verdade, aqui não há desvio, aqui não há margem para equívoco. A Bíblia é portadora da verdade no seu sentido pleno e absoluto. Mas eu reservo 1% para esse mesmo indivíduo que bota a mão na Bíblia e diz, ó, isso aqui é a pura realidade, isso aqui é a pura verdade, né? Em alguns momentos ele fica assim numa saia curta. Por que a saia curta? Porque, de novo, não é? Se nós formos aos evangelhos, nós iremos ver que a ideia de discípulo na sua plenitude, né, seria... Jesus fez 12 apóstolos, né, enviou um conjunto de discípulos, né, para anunciar a boa nova, etc, etc, etc. Mas convém lembrar que Paulo, ou o material paulino, e Paulo é a chave do cristianismo que se experimenta hoje em pleno século XXI, esse Paulo faz parte do Novo Testamento. Paulo, não é? Nessa hora, o pessoal esquece que Paulo faz parte do Novo Testamento. Paulo é categórico, ele não está
pô, será que eu vou esticar muito a corda? Não, não, Paulo diz textualmente, não é? Tem duas passagens lindíssimas em Paulo. Uma está no finalzinho do livro da Carta aos Romanos, muito no finalzinho ali, não é? Que é o capítulo 16, versículo 7. Não é? Não quero discutir nem entrar em detalhes sobre esse capítulo 16, versículo 7. A mão é paulina, é paulino, não é? Mas ele parece estar fora de lugar aqui. Ele parece pertencer a uma outra carta, mas é paulino, ninguém tem dúvida disso. Mas no capítulo 16, versículo 7, ele é categórico em afirmar que tanto Andrônico quanto Júnior eram apóstolos, isso é, pessoas que gozavam, não é, de um status social, de um status religioso altíssimo, altíssimo, altíssimo nas inúmeras missões paulinas. Então, Júnia, uma mulher, os medievalistas, não é, na transmissão do texto ainda manual, transformaram Júnia em Júnior como uma forma de masculinizar a mulher, a fim de quebrar essa ideia de que pudesse ser uma mulher um apóstolo, entende? Mas ela é uma apóstola, é Paulo quem está dizendo e externando essa dimensão. E lembrando, Paulo conheceu discípulos de Jesus, os apóstolos de Jesus, conversou com eles, e ele, Paulo, não viu qualquer senão, não é, em colocar uma mulher na condição de apóstolo. Mas não é só isso, não é? De novo, Paulo precisa ser lembrado aqui como alguém que faz parte do Novo Testamento, que ele não é um herético, né? Como muitas vezes se pega para dizer quando alguma coisa soa no meu ouvido e eu não gosto. Lá no capítulo 9 de 1 Coríntios, Paulo diz assim, olha que legal, capítulo 9, versículo 1. Não sou livre, não sou um apóstolo. Aí ele vai dizer por que ele é apóstolo. Não vi Jesus, nosso Senhor, ressuscitado? Quer dizer, o critério de apostolicidade em meados dos anos 50 do século I, para Paulo, foi ter visto Jesus ressuscitado. Ora, se esse é o critério, não é? Quando você vai no Evangelho de João, nós temos lá uma única figura a ver o Jesus ressuscitado. Na verdade, essa figura confundiu Jesus como sendo um jardineiro, não é? Que cuidava ali do horto onde Jesus havia sido sepultado. E essa figura se aproxima de Jesus, achando que era um jardineiro, e pergunta, olha, você sabe onde levaram o corpo do meu Senhor? Ao que o jardineiro se revela Jesus e diz para essa figura, não é? Miriam, Maria, não é? Se referindo a Maria Madalena. E ela toma um susto e diz, Rabune. Né? E ele, olha, vá e anuncie. Vá, apóstola, e anuncie que eu ressuscitei. Avise aos homens que eu ressuscitei. Avise as pessoas que eu ressuscitei. Então, Maria de Magdala, pelo critério paulino, ela viu o Cristo ressuscitado. Logo, pelos critérios paulinos, não é pelo critério do Gontijo, não é pelo critério do André, é pelo critério, não é, que está no Novo Testamento. Não é? Maria de Magdala, Maria Madalena, é uma apóstola. Então, nós temos casos, sem esticar a corda, sem forçar o texto a dizer nada, não é, do que ele não diz, não é? Porque tem muita gente que faz isso, estica o texto, não é, para encontrar lá a vírgula para o cara colocar todo um conjunto gigantesco lá de loucuras. Aqui não, aqui é o texto pelo texto, né? Simples assim.
Maria Madalena, como Júnior, eram apóstolos, eram pessoas do mesmo patamar dos 12. Legal, chefe Tarese. Esse lance do gênero nas religiões é um grande problema, uma grande questão, né, que merece ser muito discutida. Apenas temos padres, a gente não tem as mulheres ali nessa liderança para poder ensinar nas igrejas. Não sei se Paulo tem muita culpa nisso também. Bom, outro dia a gente conversa sobre isso, né, mas é um assunto muito interessante, como a gente vê, às vezes, um machismo inserido em algumas denominações, como na Igreja Católica. Outro tema, esse aqui dá o que falar, André. O pessoal pode ficar chateado. Eu estou vendo já gente cristã aqui, religiosa, comentando no chat, mas, gente, isso aqui é um trabalho acadêmico. A ideia não é invalidar a fé de ninguém, não é a gente fazer chacota nem nada, mas são temas sensíveis para muitas pessoas. E a pergunta de agora é uma dessas mais cabeludas da noite, que é se Jesus acreditava ser o próprio Deus encarnado ou não, se isso aí é uma invenção posterior à sua morte, ou uma confusão que fizeram. Que na história dá para dizer sobre essa ideia de que Jesus era divino, era o próprio Deus entre nós, André? Então, eu acho que você tocou num ponto que eu, às vezes, passo um pouco batido, pressupondo uma certa maturidade do pessoal que nos acompanha, porque eu estou me imaginando aqui sentado numa mesa de um bar, não é? Tomando ali uma cerveja, tomando uma caipirinha contigo, e a gente está ali conversando. E eu, às vezes, esqueço que tem um público também nos acompanhando aí. Então, essas percepções que eu faço não é no sentido de desqualificar ou de respeitar as experiências religiosas das pessoas, né? Eu, no meu dia a dia, lá na minha página do Instagram, mesmo no YouTube, eu tenho um cuidado imenso em respeitar as experiências religiosas. Eu acho que são escolhas, caminhos subjetivos que precisam ser sempre respeitados. Bom, então, com relação a se Jesus tinha consciência, clareza, se ele se assumia como Deus, não, não é? O Jesus de Nazaré é alguém repleto de Deus, mas ele está longe de ser Deus. Olha, ele se vê como alguém, né? É importante falar isso, não sou eu que estou dizendo. Ele se vê, não é, repleto de Deus, revestido de Deus. Ele acredita, não é, quando ele age, ele acredita gozar de uma intimidade com Deus. Ele acredita nisso, não é? Como, de uma maneira geral, os judeus, não é, se são comprometidos com a sua religião, eles vão se ver sempre muito próximos de Deus. Jesus não é uma figura diferente. Mas daí, Jesus ser Deus, nós não encontramos nenhuma camada textual que possa ser relacionada, não é, às palavras de Jesus, ou que poderia provir de Jesus. Nós não encontramos nenhuma camada textual que pudesse servir como base, como prova para esse tipo de argumento. Então, Jesus só será lido, tomado na sua plenitude como Deus, não é? Só em João. Mas ele já vem num crescente, desde de Paulo até chegar a João. Jesus vai adquirindo um estatuto religioso, não é, cada vez mais elevado. Jesus, enquanto figura religiosa, ela vai sendo exaltada, não é, sempre para um padrão que foge ao mundo físico, já começa a entrar no mundo metafísico, onde o mundo divino e o mundo humano estão amplamente em diálogos, né? Isso, dentro daquele paradigma antropocêntrico, isso era perfeitamente possível. Mas, na experiência histórica
de Jesus de Nazaré, não. Jesus nunca se viu, nunca falou que era Deus. Todas as camadas narrativas que afirmam essa dimensão, não é, elas são muito posteriores, não é, ao que se poderia atribuir ou falar sobre Jesus de Nazaré. Legal, Chevita. Eu estou até me lembrando um pouco das leituras que eu fiz do Ehrman há uns anos, que justamente isso que ele defende, que apenas no Evangelho de João, que foi o último dos quatro a ser escrito, sei lá, meados do início do século II, final do século I, alguma coisa assim, bem tardiamente, né? Que vai aparecer uma ou duas referências assim de que ele poderia se identificar com o Pai, com Deus, que Pai e ele seriam um só. Os três primeiros evangelhos, que são mais antigos, não tem nenhuma referência a essa suposta divindade. E do ponto de vista histórico, acho que foi o Matias que eu recebi uma vez aqui no canal que comentou que o evangelho de João é o menos crível, é o menos que tem menos credibilidade histórica em suas passagens. Eu não sei se a estimativa é tipo de 10% ou 15%, de que haveria ali elementos conectados com o que realmente aconteceu, e o resto é teologia. Então, Jesus, ao longo das décadas depois de sua morte, foi ganhando esse status de divino e foi sendo registrado esse tipo de narrativa, né, André? É um pouco por aí, então, se eu estou me lembrando bem. Mas Assim. você já encontra um hino antiquíssimo em 2 Filipenses, que Jesus já aparece como uma figura angélica, ela não se confunde com Deus, não é? Mas que é incumbida por Deus para descer, não é? Se encarnar e experimentar essa vida meio dupla de ser homem e ao mesmo tempo divino, não é? E será exaltado depois que ele vence a morte, que ele ressuscita. Então, Filipenses, que é uma carta muito, muito, muito antiga, você encontra ali um hino, não é, celebrado dentro dessa comunidade de Filipos, você encontra ali já esse elemento de Jesus exaltado. Por isso que eu acho que é uma trajetória de Paulo a João. Um segundo dado, João cada vez mais tem mudado esse estatuto de ser um evangelho muito centrado no amor, na espiritualidade, não é? O autor, pelo menos o redator final de João, porque são duas versões muito distintas do Evangelho de João, não é? Por exemplo, o Logos, no início era o verbo estava diante de Deus, o verbo era Deus. Isso é a segunda edição do texto, né? Por quê? Porque só ali Jesus é Logos, uma palavra que tem fortes implicações no ambiente filosófico antigo grego, né? Mas fora do prólogo, Jesus nunca é lido como Logos. Então, é uma interpolação muito clara de ser do século II. Mas aí, quando você fala de João, você está falando do Evangelho ou de primeiro João? Que eu acho que em primeiro João que tem essa adulteração, né? Inclusive, eu acho que é o único texto, o único trecho da Bíblia que sustentaria a doutrina da Santíssima Trindade, que Pai, a Palavra, ou Logos, e o Espírito seriam um só. Eu acho que é na primeira epístola de João. Não sei se você se referiu a ela ou ao Evangelho de João. Não, eu estou me referindo ao Evangelho. Ao Por Evangelho, exemplo, o tá. Evangelho tem essa segunda edição com o prólogo joanino, você tem a segunda edição que fala de Jesus indo a Betesda, né? E encontrando lá o homem deitado, paralítico, porque fala de 5 pórticos, como a chamada piscina de Betesda, ela foi encontrada, e, na verdade, não era uma piscina, era um reservatório de água para abastecer Jerusalém, a parte alta, se pôde constatar, pelas reformas que foram feitas nesse reservatório, que 5 pórticos só apareceram no século II. Você tem o capítulo 21, que também é uma interpolação ou
não é uma adição ao Evangelho, também no século II. Então, você tem muitas passagens muito fáceis de serem percebidas, não é, quando você olha de uma maneira mais distante. Mas eu quero frisar um pouco isso, não é? É, a galera, de alguma maneira, sabe muito teologia, mas não sabe nada de história, não, nem de Exato. arqueologia. Inclusive, Né? para quem quiser se aprofundar nesse tema aí, eu deixei um link aí embaixo, que foi o livro que me abriu a cabeça, me fez entender um pouco de como a política, essa parte assim das disputas de narrativa, tiveram sua influência sobre essa doutrina de que Jesus era um Deus entre nós, ali do Bart Ehrman, como Jesus se tornou Deus, e o Constantino deu lá o seu empurrão no século IV e por aí vai, né? E se quiser É. citar outra referência, né, André? Mas pelo menos é a que eu tive acesso, assim, para entender um Ah, pouco dessa não, parte mais política, eu né? poderia, mas essa referência está totalmente Ah, esgotada, não é? Foi lançada assim, em um mês foram mais de 800 livros, né, olha só, vendidos. Não é? olha só. Jesus de Nazaré, o que a história tem a dizer sobre ele. Mas eu tenho um curso que está aberto lá no link da bio, também no YouTube, a galera pode acessar. É um curso sobre Jesus, o Jesus histórico, onde eu explico em 16 horas, não é, com todo cuidado, como é que essas coisas se processaram. Então, é a Ó. galera clicar no link da bio e no Instagram, não é, vai acessar isso aí. Eu vou deixar o seu arroba do Instagram aqui depois também, tá, André? Eu Tá deixei bom, só o YouTube, eu vou colocar aí na descrição para o pessoal acessar tá. fácil. E a gente falou um pouquinho sobre os apóstolos, que é um tema muito interessante. A gente já fez referência a essa ideia de que os evangelhos foram escritos em tempos diferentes, o de João ali na virada do século I para o século II, e aí esse João estava velhinho demais já para ter escrito esse negócio. Como é que é esse trem aí, André? Quem escreveu os evangelhos, ou talvez até fazendo um recorte um pouco mais polêmico, ou pelo menos contraintuitivo para muitos cristãos, não foram os apóstolos que escreveram os evangelhos, as cartas ali, o próprio Paulo, você já mencionou, que não conheceu Jesus, apenas intermediários ali como Tiago, irmão de Jesus, mas e aí? Não houve testemunha ocular sobre esses acontecimentos, sobre a vida de Jesus, registrando isso? Ou pelo menos se registrou, não chegou até nós, é isso mesmo? É isso mesmo, não é? Nós não temos, por parte dos chamados apóstolos, aqueles hoje a gente já sabe, hoje a gente já discutiu aqui homens e mulheres que acompanharam Jesus na condição de apóstolos, de apóstolas, né? Eles e elas não produziram efetivamente nada, não produziram nenhuma linha sequer. Tudo indica, não é? Mas eu não quero adiantar o tema, tudo indica que eram analfabetos, não é? Sem condições de saber, não é? Registrar coisa nenhuma. Então, os grandes registros sobre a vida de Jesus estão ocorrendo entre o final dos anos 50 e início dos anos 60 em diante. Não é? É os chamados primeira parte ali do Evangelho de Tomé, o Evangelho Q, o Evangelho de Egerton, o Evangelho dos sinais, que é o material usado tanto por Marcos quanto por João, e o próprio Evangelho de Marcos. Então, entre os meados dos anos 50 aos anos 70, um conjunto de autores começa a trabalhar histórias, narrativas, tradições orais, parábolas, o ensino de Jesus, tentando sistematizar, não é, essas migalhas sobre a vida de Jesus. Então, eles tentam segurar o pouco que se tem sobre Jesus de Nazaré. Então, as narrativas evangélicas começam a ser produzidas já nos anos 50, e elas avançam pelo primeiro século e século II. Então, de alguma forma, os autores desses textos
não são testemunhas oculares de Jesus, não é? Já são ou já fazem parte daquilo que eu chamo de movimento de Jesus sem Jesus, porque existe o movimento de Jesus com Jesus, mas existe o movimento de Jesus sem Jesus, isso é, Jesus já não está mais aqui entre nós, então o movimento continuou. E quem são esses autores? Se só tomarmos em consideração os 4 evangelhos atribuídos a Marcos, Mateus, Lucas e João, todos esses textos são anônimos. Não se tem autoria. As autorias foram dadas a partir do século II, especialmente com um cara chamado Irineu de Lyon, que está escrevendo um tratado chamado Contra as Heresias, não é, por volta do ano 180. Então, é Irineu, em grande parte, quem vai nomear esses textos que são anônimos, dando a eles nomes de apóstolos de Jesus ou de discípulos de apóstolos. Então, por exemplo, Marcos pode ser tanto um discípulo de Paulo quanto pode ser um discípulo de Pedro. Isso na tradição, mas o autor do evangelho, ninguém sabe quem é. Isso é péssimo para aquelas pessoas que têm um ardor teológico muito profundo. Mas como assim um texto anônimo? Mas para nós, historiadores, isso não faz muita diferença, não. O que interessa, o que é importante, é que a gente pode datar esses evangelhos com muita facilidade a partir do momento que eles começam a circular. E eles foram escritos em grego, né? E Jesus e sua galera falava aramaico, se não me falha a memória. Então tem até esse detalhe curioso aí, né, André? Sim, sim, a gente pode explorar um pouquinho mais à frente, não é? Quando a gente for fazer a discussão sobre se Jesus era um poliglota, se não era um poliglota, porque o conhecer línguas estrangeiras tem aí uma profundidade muito grande. Por que nós temos dificuldade de falar um outro idioma que não o português? Não é apenas porque a gente não exercita o outro idioma, mas é porque tem conceitos. Não é? As palavras, cada palavra traz em si um sentido, um significado, um conceito. E se a gente não domina esses conceitos, como é que a gente vai dominar a língua? Legal, já já a gente fala sobre esses aspectos linguísticos e de alfabetização que são bem interessantes também. André, eu ouço por aí, cara, e quando eu fui católico, eu aprendi isso também, que Jesus foi perfeito. Ele não errava, ele era um ser humano exemplar. O que você pensa sobre isso? A história permite que a gente faça uma avaliação sobre a personalidade de Jesus? O Augusto Cury, por exemplo, ao analisar os evangelhos, ficou ali impressionado e até se reconverteu ao cristianismo. Melhor dizendo, deixa eu ser justo, eu acho que ele não... hoje eu acho que ele é um cristão desigrejado, eu acho que ele não tem denominação, mas reconhece em Jesus um modelo fantástico de ser humano que não daria para ser só humano. Mais ou menos essa é a linha de raciocínio dele. Tem que ter algo divino ali naquele cara, porque ele é impressionante. Dá para a gente afirmar pela história, pelas análises mais criteriosas, que Jesus nunca errou, que ele era um ser humano perfeito, ou não dá para a gente fazer essa avaliação porque, enfim, podem ter adornado demais, fantasiado demais ali quem foi Jesus nos evangelhos e nas outras, claro, né, nos outros textos da Bíblia do Novo Testamento e até fora também. O que você diz sobre isso? Então, essa ideia de um Jesus absolutamente perfeito, que transcende o bem e o mal, que se coloca num patamar muito exaltado, já é um Jesus muito divino, isso é, o projeto em Jesus, não é, todo aquele ser imune a todo e qualquer erro, a todo e qualquer
equívoco, a todo e qualquer pecado, a todo e qualquer desvio. Então, eu já projeto em Jesus algo que eu precisei de 2000 anos para saber que ele é Deus, percebe? O legal é não fazer esse exercício, porque, em muitos casos, esse exercício termina num enorme anacronismo. Eu projetando em Jesus, não é? Muitas vezes, o meu desejo de ser aquilo. Não é? Então, me reconhecendo como uma pessoa boa, mas repleta de erros, uma pessoa boa, mas repleta de egoísmos, uma pessoa boa, mas que tem os seus defeitos. E Jesus é exatamente o contrário. O legal é o exercício do sair de si, não é, do ponto de vista histórico, e tentar entender Jesus de Nazaré no seu contexto dos anos 30, 20, 30, da Galileia, século I. Não é? Então, que Jesus é esse? Que Jesus humano é esse? Porque o Jesus perfeito é o Jesus que é Deus, não é? Que não está sujeito às experiências sociais, às experiências históricas. E esse Jesus de Nazaré, que está pensando e estruturando um reino de Deus, é alguém que tem amigos, mas também tem inimigos. Os inimigos são muito claros, não é? São os romanos, são parte das elites judaicas que estão em conluio com os romanos, né? São aqueles cobradores de impostos, são aqueles indivíduos que, de alguma maneira, vivem nas cidades. Então, Jesus tem amigos, mas também tem os seus inimigos. Aquilo que se pode atribuir a Jesus, né, no seu, como palavras, como ideias que podem ter provido dele, né, indicam que ele era um indivíduo que também tinha suas paixões. Né? Paixão não no sentido do amoroso, no sentido de ter mulheres, mas paixões no sentido de gostar e de não gostar. Não é? E de não gostar é de que aquele que ele não gosta precisa ser superado, não é? Sob o risco de o reino de Deus não poder ser implantado na sua perfeição. Então, virá muitos, não é? Isso é atribuído a Jesus, não é ele. Não é? Tudo que se refere, não é, a essa escatologia, a ideia de fim, isso não tem nada a ver com Jesus em termos das palavras, né? Mas chegará o tempo em que muitos vão se apresentar a vocês como sendo pessoas boas, pessoas maravilhosas, mas quando eu voltar, não é? Não é? Eu vou dizer, apartai-vos de mim, filhos do maligno, pois jamais te conheci. Então, ele tem suas paixões, tem suas predileções, portanto, não é? O Jesus de Nazaré era um pouquinho como nós. Interessante, Chevita. Eu não sei qual autor que reuniu, se foi um vídeo que eu vi aqui no YouTube outro dia discutindo isso, enfim, tem lembranças minhas de alguns anos aí que eu já não sei a fonte, mas se eu falar besteira, você me corrija. Mas que reuniu alguns trechos da própria Bíblia, do próprio Novo Testamento, indicando, por exemplo, que Jesus teria ficado pé da vida, né? Todo frustrado e amaldiçoou a figueira, porque não deu figo ali na época que ele queria para poder colher. Ele teria ficado irritado, eu acho que esse trecho é discutido pelo Ehrman, em um de seus livros, com um leproso, então curou o leproso ali, e ele meio que enxotou o cara com certa impaciência também. O episódio do templo, ele não foi um cara ali muito pacífico, ele acabou tendo essa paixão, ou essa emoção, essa instabilidade emocional, que a gente até entende, estamos julgando Jesus não, né? Mas que talvez conflita com essa ideia de ser um ser inabalável emocionalmente. Bom, parece que ele tinha ali suas paixões também, né? Seriam alguns exemplos disso que a gente está falando. Um Jesus bastante humano também. E tudo bem, né? Não estamos aqui também julgando o cara, né, Chevita? Não, não, absolutamente. Seguindo uma lógica teológica de que Jesus é humano e ao mesmo tempo divino, e respeitando sempre
a experiência religiosa de cada um, o elemento religioso, como transcende a história, o elemento divino, como transcende a história, a gente deixa ele de lado, ele não está aqui no nosso papo. No nosso papo está aquele Jesus que, do ponto de vista da ciência, ele pode ser objeto de análise a partir da documentação. E, de fato, não é, ainda está para nascer um ser humano muito, muito, muito 100% certinho. Né? Então, é isso. Legal, André. E por falar nisso, você já mencionou brevemente um pouco sobre os apóstolos, se quiser voltar a respeito de suas dificuldades, não vou falar nem dificuldades, né, mas do seu repertório linguístico, que eles provavelmente não deixaram nada escrito, que eles testemunharam de Jesus. E o próprio Jesus, dá para a gente extrair alguma informação, ou a história permite que a gente faça alguma inferência sobre o seu repertório linguístico, do tipo, ele era poliglota, ele sabia falar em grego, hebraico, aramaico, e ele sabia ler, escrever. O que dá para a gente falar sobre essas capacidades linguísticas de Jesus? Isso é muito legal, porque, em muitos casos, Jesus aparece como sendo Deus. É aquela confusão, Daniel, que eu comentei contigo, de que o público leitor dos textos neotestamentários é um público formado na sua inteireza, não é, por pessoas que tiveram uma formação religiosa, mesmo que tenha sido pequenininha, não é? São pessoas que tiveram uma formação religiosa. É muito raro encontrar, o que não quer dizer que não exista, mas é muito raro encontrar pessoas que, nascidas no Brasil, não tenham tido algum contato, alguma aproximação com alguma história neotestamentária. Então, considerando isso, as pessoas são levadas a pensar que Jesus é Deus. E se Jesus é Deus, ele obrigatoriamente é portador de todo o conhecimento de línguas estrangeiras que existe, por exemplo, no planeta Terra, né? Fora as línguas que são faladas ou ditas no céu. Então, Jesus seria, numa dimensão religiosa, né, um ser poliglota. Agora, na dimensão humana, que documentos a gente tem para mostrar que Jesus não era tão poliglota assim? Ora, hoje já não se tem mais nenhuma dúvida de que Jesus era nazareno. Jesus nasceu em Nazaré. E a arqueologia, nos últimos 20 anos, tem feito uma revolução em termos de achados sobre Nazaré. O que nós sabemos hoje sobre Nazaré? Nós sabemos mais do lugar onde Jesus nasceu do que Paulo. Nós conhecemos mais Nazaré do que qualquer evangelista do século I, para ver aonde nós estamos em termos de conhecimento. E quando a gente olha Nazaré, não há nenhuma inscrição encontrada em Nazaré nos séculos I e II. Não existe minimamente um mínimo grafite em qualquer estrutura de Nazaré do século I. Não existe, não foi encontrado qualquer fragmento de qualquer papiro, não é, em Nazaré. O mesmo se aplica a Cafarnaum. O mesmo se aplica a Cafarnaum, onde Jesus instaura o seu ministério, instaura o reino de Deus. Então, naquela vila de pescadores, que é Cafarnaum, também nós não encontramos nada de uma Cafarnaum muito bem escavada, nós não encontramos nada próximo à escrita. O mundo de Jesus não é um mundo que precisa da escrita. Quem precisa da escrita somos nós. Nós é que avaliamos e sentimos a necessidade
de nos alfabetizarmos, de termos acesso a uma melhor formação para buscar uma melhor colocação no mercado de trabalho. O diploma, para nós, tem sentido e valor, mas para os companheiros de Jesus, para o próprio Jesus, o diploma não significava nada, absolutamente nada. Então, esse retrato que nós temos de Jesus, do ponto de vista da cultura material, sinaliza um Jesus que vive no mundo, se formou num mundo absolutamente ausente da escrita. E os dois únicos exemplos que nós temos sobre Jesus saber ler e escrever não podem servir como provas. Não é? O testemunho em João de que Jesus se abaixou no chão e com o dedo escreveu na terra, não é? Os manuscritos mais antigos que trazem essa história constituem ali o final do século IV e início do século V. Não é? E esses manuscritos situam essa historinha de Jesus no Evangelho de Lucas. Mas a patrística, os padres da igreja, entre o século II e o século V, na parte oriental do Império, onde o cristianismo era muito mais forte, uma teologia muito mais desenvolvida, jamais comentaram essa passagem de João. Portanto, é uma interpolação. E o material que está em Lucas, que Jesus entra em Nazaré, numa sinagoga de Nazaré, abre o rolo do profeta Isaías e lê, não é? É legal a galera hoje, agora, nesse momento, abrir Lucas, não é? Acho que é o capítulo 3 lá, o capítulo 4, já não me recordo, mas abrir Lucas e verificar se na Bíblia que eles têm em casa, o que Jesus leu, não é? Está em Isaías. É um pupurri. Ali é uma montagem lucana sobre o que Jesus leu. Obviamente, Nazaré, na época de Jesus, não tinha nenhuma sinagoga, e Nazaré, na época de Jesus, é uma vila campesina entre 300 a 500 indivíduos que lutavam o dia para tentar sobreviver. Isso é, estavam vendendo o almoço para poder jantar. Não é? Então, dinheiro para comprar o rolo do profeta Isaías, ainda mais um profeta que escreveu a beça, não é? Não teria dinheiro mesmo, não teria condições. Então, nada corrobora a tese ou a hipótese de que Jesus soubesse ler e escrever. O melhor retrato que nós temos hoje de Jesus nesse ponto é que ele era analfabeto. E analfabeto no sentido de ser apenas e tão somente monoglota, dominava o aramaico, nada além disso. Agora, Legal, vamos combinar? Chevita. Mas vamos combinar, Daniel. Pô, aí o pessoal fica assim, bom, se Jesus era analfabeto, pô, e não era poliglota, eu boto meu joelho em terra e fico fazendo oração a ele. Será que ele entende? Bom, esse Jesus, né? Que é Deus, né? Esse Jesus que é Deus entende todas as línguas, mas o Jesus de Nazaré não. Teria dificuldade de entender. Aí deixa com a fé de cada um, né? Né? É isso. Legal, interessante. Do ponto de vista da história, é isso, né? Estamos aqui para discutir ciência. História e arqueologia é o que nós temos para oferecer de melhor. O legal, retrato André. de Jesus analfabeto. A gente tinha colocado na pauta, André, e só me responde aqui, porque começou a chover bastante, eu não sei se o microfone está captando ou não, se está tranquilo, porque eu estou na varanda. Para mim está tranquilo. Está de boa, né? Tá, pelo menos não está trovejando, nada tão grave assim, e por enquanto não está ventando a ponto de me molhar aqui não, que eu estou na varanda aqui da casa dos meus sogros. Mas, então, vamos seguir aqui. A gente tinha colocado na pauta uma questão sobre a volta de Jesus, só que eu me recordei, durante aqui o início da live, que eu fiz uma live justamente sobre esse tema com a Juliana Cavalcante, que inclusive te citou na live lá, te elogiou bastante, tudo, tanto que você foi importante na trajetória dela. Então eu vou deixar essa questão aqui
né, só de curiosidade, para quem quiser entender essa resposta mais completona, tem uma live com a Juliana que eu fiz semana passada. Procura aí, eu vou deixar um card no final para quem está assistindo aí no futuro, em 2084, para ler, ou melhor, para assistir com a Juliana. E vamos pular essa, tá, Chevita? Até porque a gente estava com uma pergunta bônus aqui e vai fechar certinho nas 10. Conta para nós, então, que história é essa de Jesus não ter sido traído por Judas? Isso também é pegadinho do malandro, André? No início da minha formação, estudando esse material evangélico, etc. e tal, eu até admiti a possibilidade de Judas ter, de fato, existido e de ter trabalhado no sentido de trair Jesus. Mas, no meu transcurso, no meu processo de crescimento, de maturidade intelectual, ao lidar com documentos, ao lidar com o tema, hoje eu estou plenamente convencido, e com trabalhos publicados na área, nesse objeto em particular, que Judas é uma figura literária. Judas é uma personagem literária. Por quê? Porque ela traz em si, a figura de Judas, alguns problemas incontornáveis quando se pensa uma dimensão, por exemplo, teológica dele, Judas. Porque a teologia cristã, ela diz que todos têm direito à salvação. Todos. Todos indivíduos erram, todos os indivíduos têm direito a perdão, todos os indivíduos têm direito à salvação. Claro, não é, que a ideia da Didaqué sempre há dois caminhos, você escolhe o caminho da salvação ou o caminho da perdição. Mas o direito à escolha é seu. Isso do ponto de vista teológico. Mas Judas já nasceu para cumprir um destino inexorável, um destino da traição. Imagina, Judas se recusa a trair Jesus. Bom, então Jesus não morre. Mas se Jesus não morre, não é? Como fica o plano de Deus? Então, de alguma forma, Judas nunca teve o direito de não ser, não é, aquele indivíduo investido para ser o traidor, para conhecer um destino longe da morada de Deus. Isso do ponto de vista teológico. Ele jamais poderia ter dito, não, eu não quero te trair. Eu não quero. Né? Então, veja, você pode trair Jesus, mas depois você pede perdão. Judas não. Judas jamais teve essa possibilidade. Então, teologicamente, é uma personagem complicada de se admitir pelo viés teológico. Por quê? Porque ele já nasceu selado a ser uma pessoa ruim. Ruim no sentido de não ter direito à escolha. Então, esse é o dado teológico, não é? Que complica um pouco a vida de Judas enquanto uma personagem histórica. Um segundo elemento, quando você lê 1 Coríntios, lá no capítulo 15, versículo 5, quando Jesus ressuscitou, ele apareceu a Cefas, Pedro, e depois apareceu aos Dódeca, apareceu aos 12. Ora, Judas Iscariote está em todas as listas dos 12. Então, quando Jesus ressuscitou, ele estava lá, percebe? É fácil, eu vou pegar aqui, porque de repente a galera pode não estar Detalhe interessante, hein? com o material em mãos, mas é 1 Coríntios, capítulo 15, versículo, eu vou dizer, versículo 5 mesmo, mas eu começo pelo 3. Paulo diz assim, proporcionei-vos em primeiro lugar o que também eu recebi, que Cristo morreu pelos nossos erros ou pelos nossos pecados, segundo as Escrituras,
e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que apareceu a Cefas e depois aos 12. Portanto, Judas estava lá. Então, Paulo nunca soube, nunca conheceu a história de que Jesus foi traído. Nunca conheceu. Nunca. Ao contrário, em Romanos, capítulo 8, versículo 32, Deus, na sua benignidade infinita, deu seu filho à morte. O verbo aí é paradídome. Entregou seu filho à morte, não é? Para a salvação de nós, né? A ideia é essa. Então, foi Deus quem entregou. Não tem Judas. Não tem. Né? Então, o que é Judas, no final das contas, para mim? É uma personagem literária que começa a demarcar o início de um fosso que começa a se tornar, em Marcos, e a partir de Marcos, um fosso cada vez mais intransponível, uma ponte que, por tão grande é o espaço entre as margens, que jamais poderá ser construída, que é o antissemitismo. Isso o momento de Marcos é o momento em que Jerusalém caiu, não é? A dispersão de judeus, é o momento em que aquele movimento intrajudaico de Jesus começa a se deslocar do judaísmo e começar a ganhar vida própria. Então, Judas é a caricatura do judeu que matou Jesus. É aquele indivíduo que não tem amigos, é aquele indivíduo que trai, é aquele indivíduo que ama dinheiro. É a caricatura perversa que todos nós trazemos, não é, de quem é o judeu. Então, é algo que é literariamente construído, literariamente pensado, e que, na longuíssima duração, serviu como fio condutor para as inúmeras perseguições aos judeus, para extermínios dos judeus. Quer dizer, é uma barbaridade. Quanto menos se falar de Judas, melhor, não é? Porque é uma figura que tem um peso horroroso, não é? E o passado é absolutamente literário. Muito interessante, Vitarese. E lembrando, né, ou situando aqui para o pessoal que talvez não ligou alguns pontos, você mencionou aí Paulo, que teria dito aí sobre os 12, 1 dos quais... Coríntios 15, 5. Uhum. E Paulo foi, se não me engano, o primeiro autor de alguma coisa que chegou até nós sobre Jesus. Isso. Sinaliza que a história de Judas apareceu aí posteriormente, né? Em O que Marcos. diminui em Marcos, então, né? E quanto mais distante dos acontecimentos, menos credibilidade histórica, né? É claro que não é uma regra, né, que bate pronto, né? Então está muito longe, então não aconteceu, não dá para a gente afirmar isso, mas é aquilo, né? Quanto mais próximo ali, maior credibilidade, maior a chance de estar Mas o descrevendo alguma coisa contexto que... histórico, sabe, Daniel? O contexto Sim, histórico perfeito. ajuda a entender. Uhum. É um momento em que Marcos sabe que Jerusalém caiu. A galera que está nos acompanhando, é fácil ela entender isso, é só ler Marcos 13, porque Marcos 13 está falando da destruição do templo, não ficará pedra sobre pedra, etc. E tal. Então, de alguma maneira, o contexto de produção do Evangelho de Marcos ajuda a entender o início da responsabilidade de um etnos, não é? Os judeus, não é? Que destruíram, que mataram Jesus. Então, Judas, Judá, Judéia, judeu, quer dizer, é toda uma raiz, não é, simbólica a mostrar, não é, que os judeus representados em Judas, não é, são os culpados pela sua própria ruína, pela sua própria destruição. Mateus chega ao refinamento.
não é? Mateus, então, vai dizer lá que o sangue desse indivíduo aí caia sobre nós e nossos filhos. Olha que loucura, olha a barbaridade, Caraca. olha o peso que isso coloca nos ombros dos judeus hoje, né? E isso, esse antissemitismo, é ensinado ainda hoje nos púlpitos das igrejas, né? Então, em primeiro lugar, é sempre aquela crítica violenta aos cultos de matrizes afro-brasileiras, porque aí vem o racismo, vem tudo junto ali. Mas, ato contínuo, não é? Também vem a dimensão antissemita, está presente lá nos cultos. Né? Por quê? Todas as vezes que a gente fala de Judas, eis que esse elemento aparece. Interessante, André. E aí, seguindo um pouquinho a história, né? Tá quase um passo a passo aqui nesse caso. A respeito de julgamento de Jesus, sepultamento, tem questionamentos históricos, arqueológicos sobre isso também, ou não? Ali dá para a gente falar que isso tudo aconteceu. Então, nós temos, sim, bons argumentos para mostrar que o que é história é o momento em que Jesus é preso e sumariamente é crucificado. Sumariamente. O que está no meio entre prisão de Jesus e crucificação são narrativas estritamente teológicas, né? Onde as profecias historicizadas vão entrar para mostrar algo estranho. Porque a ideia é o seguinte: quem são as pessoas crucificadas dentro do Império Romano? Eu quero insistir nisso. O nosso público sabe muito de teologia, mas não sabe nada de história. Eu não quero ser arrogante quando eu falo isso, percebe? Mas é o que eu vejo no dia a dia da minha página. 22 mil seguidores, é o que eu percebo lá. Né? O pessoal gosta de discutir teologia, mas os textos teológicos flutuam no ar. Não existe contexto para ancorar esses textos. Então, nós estamos ancorando os textos dentro dos seus contextos. Isso é dentro do Império Romano. Então, no Império Romano, quem são as pessoas crucificadas? Aqueles que falsificam testamentos, né? Aqueles que proporcionam traições a Roma, são os traidores. Aqueles escravos revoltosos, os estupradores e os bandidos sociais. Então, são essas 5 categorias. Pessoas absolutamente desprezíveis. Pessoas, em 99,999% dos casos, não cidadãos romanos. Indivíduos, né, que vivem, em muitos casos, à margem. Então, essas pessoas jamais, jamais, jamais foram vistas como pessoas boas. Mas nós temos um problema. Jesus é bom. Como explicar a morte de uma pessoa boa, não representado como um homem ruim, como um homem mau? Porque na cruz só foi parar, estuprador, bandido, escravo que matou o seu senhor, escravo que proporcionou uma grande rebelião. Então, são esses indivíduos que vão parar na cruz. Não existe um único caso de uma pessoa boa que foi parar na cruz. Então, como explicar que um homem bom tenha conhecido a morte de um homem mau? Então, o que está entre a prisão e a crucificação é uma teologia que levou muito tempo a ser construída para mostrar, que Jesus não é um homem mau, mas, em obediência ao Pai, a Deus, ele se submeteu a esse tipo de morte. Então, esse é um primeiro dado, que a gente precisa
entender, não é? Crucificação não se dá nas nuvens, crucificação se dá no Império Romano. Segundo dado, milhares de indivíduos, é só pegar Joséfo para ler, milhares de judeus foram crucificados, milhares de escravos liderados por Espartacos, incluindo o próprio Espartacos, são 6.000 cruzes, não é? Na Via Ápia, na via que leva à cidade de Roma. Não é? O que não faltaram são exemplos de milhares de indivíduos crucificados. Onde estão os ossos desses indivíduos? Onde estão os sepultamentos desses indivíduos? Hoje, 2.000 anos de intenso trabalho, não é? De arqueologia, etc. e tal, só encontramos 4 indivíduos crucificados que foram enterrados. 4. Mais nada. Dos milhares e milhares e milhares, 4. São pontos Eles fora da ficavam lá curva. para serem comidos, né, por aves. Exato. Por... Então, Uhum. então, como são figuras fora da lei, que são pessoas procuradas pelo Império, no momento que os soldados encontram, já sabem o que fazer. Flagelam no caminho, não é? Ou no momento que os caras estão preparando a cruz, não é? Ele está sendo flagelado, espancado, arrebentado, para quando for pendurado na cruz, já chegar lá bastante mal, para durar pouco. Não é? E servir de exemplo, ficar pendurado lá, ficar pendurado por um tempo, para as pessoas entenderem que aquele caminho não dá certo. Aquele caminho vai terminar assim. Poxa, Vitor, tu está exagerando. Não, agora, no Irã, hoje, no Irã, pessoas que estão, não é, protestando contra o regime dos ayatolás pela barbaridade e crueldade com que mataram uma jovem, estão sendo enforcados. É só entrar hoje, dá a busca. Enforcados e deixados enforcados por um determinado período, levantados por guindaste, não é? Os enforcados ficam à mostra para as pessoas entenderem que não dá para protestar. Protesto só se dá na democracia. Fora da democracia é um enforcamento. Então, essas situações ocorrem, não é? Não lá no passado, mas também hoje aqui. Implica dizer, não é? Jesus foi crucificado sem passar por julgamento. Nunca chegou até nós um mísero julgamento de um indivíduo crucificado. Nunca, nunca. Onde estão esses processos? Então, teologia é uma coisa, história é outra. O exercício que todos nós precisamos fazer, sem abrir mão da nossa fé, sem abrir mão da nossa teologia, sem abrir mão daquilo que nos é caro, é ler esses textos à luz dos contextos históricos em que eles foram produzidos. E aí a galera vai perceber que a narrativa é outra, né? As camadas, o que é história, o que é teologia, fica muito evidente. Então, Jesus nunca foi crucificado, nunca foi sepultado, nem passou por julgamento. E não tinha testemunho ali depois, né, para contar que conversa ele teve com, desculpa, é o Pôncio Pilatos, que o julgou Sim, supostamente, lógico, né? conversou com Pôncio Pilatos, com Herodes, Antipas, ele ficou conversando com o sumo sacerdote. A questão é, cadê quem eram as testemunhas? Aí você estica daqui e dali, era o mordomo, não é? Era o cara que guardava a charrete. Tem sempre ali Jesus super pobre, humilde também, não era de família rica para merecer um sepultamento. Acho que você comentou isso numa outra live que a gente fez. Aí inventaram a figura do Arimateia, né? José de Arimateia, José de Arimateia. Assim. Sim, porque a questão toda, no momento que Jesus é preso, e os evangelistas sabem que ele foi preso, precisam resolver, porque a morte foi muito abrupta, não era uma morte esperada, aquilo foi de maneira muito violenta, sabe? De uma hora para outra, cadê Jesus? Cadê Jesus? Pô, irmão, já está pregado ali. Pô, mas como explicar que um homem bom possa se equivaler do tipo de morte
que pessoas ruins conheceram, né? Então, esse tipo de morte não se produz memória. Você não vai crucificar Espartacus para depois enterrar Espartacus, percebe? Porque em torno daquele sepultamento se cria memórias. Então, candidatos messiânicos, indivíduos que estão ali questionando a autoridade romana, você mata para produzir um enterro, não é? Os seguidores vão continuar ali. Então, são mortes do tipo, ó, crucificação, o indivíduo ser amarrado ao poste, jogado piche e colocado fogo, isso também era comum, o indivíduo queimar, indivíduo ser colocado numa arena para lutar contra as feras. Qual é o resultado de um indivíduo colocado lá no Coliseu para lutar contra leões? Qual é o destino desse indivíduo? É que depois de morto, alguém vai entrar lá e falar: ei, leão, segura tua onda aí que eu tenho que tirar esse corpo para enterrar. O próprio leão come. Essa é a brutalidade do negócio. É não deixar vestígio, não deixar memória. Essa é a brutalidade que os romanos impuseram em termos de levar ao extremo essa brutalidade, né, para aqueles indivíduos que ousavam, né, questionar a autoridade de Roma. E isso a gente não quer ver, ou o que eu prefiro dizer, a gente não sabe. Por que não sabe? Não é porque choca, é porque eu não estou habituado a ler um evangelho como contraponto, ou tendo como pano de fundo o Império Romano. Mas os autores do século I tinham o Império Romano como contraponto. André, e chegou um superchat aqui que tem tudo a ver com esse papo que a gente está tendo, que é do TDS Joãozinho, perguntando se rolou mesmo uma crucificação ou se Jesus, na verdade, foi pendurado em uma estaca, porque as testemunhas de Jeová afirmam isso. Dá para a gente ter uma noção disso, se foi cruz ou se foi uma estaca? Normalmente é empalado, né? O indivíduo, a vara, o indivíduo é furado ali, o corpo é furado e preso ali na estaca, né? Então a gente chama de empalar, empalado, né? Existiam diferentes tipos de morrer na cruz, né? De morrer. Você pode estar ali empalado, você pode estar crucificado, não é? O teu braço pode estar aberto, o seu braço pode estar voltado para trás. Então, você tem representações iconográficas já do final, de meados do século II, III, trazendo muitas dessas representações de como morrer pendurado numa árvore, pendurado num pau, né? O que a gente chama crucificado. Então, existem diferentes formas. Então, acho que os testemunhas de Jeová têm legitimidade quando questionam o tipo de morte, mas definir qual é a de Jesus não dá, porque pela iconografia você tem diferentes formas de se matar alguém na cruz. Para a Ou gente encerrar... É isso. Tá, para a gente encerrar com uma questão de Páscoa, vamos pensar assim, que não fica para trás em termos de polêmica e de importância para o cristianismo acerca desse tipo de crença, que é a ressurreição de Jesus. Pensando do ponto de vista da história, é possível afirmar se Jesus ressuscitou ou não? Esses relatos de que ele ascendeu ao céu, dá para a história dar seus pitacos, se me permite a expressão aqui, espero que não soe pejorativo, né? Mas dá para talvez pelo menos fazer uma construção, ou uma reconstrução, ou uma análise de como se desenvolveu esse tipo de crença de que Jesus ressuscitou e ascendeu ao céu? Não, não dá, não. Do ponto de vista histórico, nós somos mortais. Nós somos mortais. Do ponto de vista histórico, nós temos um destino inexorável.
e não temos como fugir dele, a morte. Não é? Então, imortalidade é para os deuses, é para indivíduos que estão num patamar muito acima do humano. Então, a história lida, não é, com seres humanos, ela não lida com seres ahistóricos, com indivíduos que fogem ao escopo da história. Então, eu diria que Jesus não é um caso único em termos de ressuscitar-se, né? Você tem, do ponto de vista dos mitos mediterrâneos, alguns desses heróis, alguns desses homens divinos que foram ao Hades, que foram ao Sheol, que foram à mansão dos mortos, que foram ao mundo das sombras e voltaram. Um bom exemplo é Orfeu, né? Orfeu vai ao Hades, não é? E volta ao mundo dos vivos. Então, de alguma maneira, do ponto de vista do mito, você tem muitas histórias onde se poderia ancorar o relato da ressurreição de Jesus. Você tem muitas histórias, não são poucas, tem muitos mitos, mas se isso é passível de demonstrar que Jesus, então, ressuscitou, não, isso é argumento de fé. Quem tem fé, que viva essa fé na plenitude, não é? Sem jamais questioná-la, porque isso é o norte, é a bússola do indivíduo. Eu penso assim, e está tudo certo, mas não precisa, para viver essa experiência ou essa crença, ter que lançar mão da história para justificá-la. Basta dizer, eu tenho fé e a vida segue. Não, a história jamais vai sustentar esse tipo de argumento, jamais. Legal, André, e eu me lembrei de um trecho do livro do Ehrman, Como Jesus se Tornou Deus, que ele até argumenta assim, pode até ser que alguns dos seguidores de Jesus tenham tido a experiência de vê-lo depois que ele morreu, como nós podemos ter experiências que a gente chama hoje de alucinações. Tem eu não me lembro hoje a estatística, mas ele cita estudos da psicologia com dados muito interessantes sobre quantas pessoas têm alguma alucinação com um ente querido que se foi. Se essa morte abalou muito a gente, porque a gente se sente culpado, se for uma morte repentina, aumenta ainda mais a chance de a gente ter alguma experiência alucinatória, visual, auditiva. Eu tenho um amigo que perdeu a mãe há alguns anos e que ouviu a mãe o chamando algumas vezes. Quando eu perdi a minha bisavó, eu a vi, apareceu o rosto dela no azulejo do banheiro. Estava tomando banho ali. Foi a primeira experiência com a morte. Eu, criança, e tive essa alucinação. Será que o espírito dela veio até mim e tudo? Ou talvez a gente tenha já alguns elementos aí a partir da psicologia e das neurociências para começar a entender uma experiência que está presente na humanidade há milênios, né? Talvez desde os primórdios do ser humano. Então, talvez algumas dessas pessoas, o próprio Paulo, no livro dos Milagres, escrito pelo Carlos Orsi, belíssimo livro, muito interessante, acho que eu deixei o link dele aí embaixo também, inclusive. Ele traz algumas pesquisas de autores que sugerem que Paulo poderia ter tido algum tipo de infecção, uma doença infecciosa, ou epilepsia, e isso explicar o seu encontro com Deus, ele ter caído, viu uma luz, ficou alguns dias cego. Então, tem cientistas levantando essa hipótese de que Paulo pode ter tido uma patologia e fez ele ter essa experiência de contato com Jesus, e a partir disso, como ele não sabia da ciência que a gente sabe hoje, ele teria dado uma interpretação teológica para aquela sua experiência, aquilo teria sido um empurrão para ele se converter finalmente ao cristianismo. Então, longe também, né, André, de falar, olha, é tudo simplesmente invenção, como no caso dos mitos, você muito bem colocou, que às vezes é uma forma de contar diferente algum acontecimento, de uma maneira mais simbólica, mais poética, mas às vezes pode haver confusões também que acabam gerando toda uma crença em torno
daquele elemento ali de religiosidade que a pessoa, uma comunidade, carrega. Então, só para complementar com um pouquinho da minha área, né, da psicologia da religião, é possível que algumas experiências extraordinárias criadas pelo cérebro deem origem a algum tipo de crença, como a própria ressurreição de Jesus. É só uma possibilidade? É só uma possibilidade, mas é um caminho mais razoável do que supor que um ser vivo ressuscitou e, de fato, apareceu para outras pessoas depois. A editora Cliné tem esse livro aqui chamado Ressurreição. É uma obra organizada por mim, pela minha querida Juliana Cavalcante e pela Tainá Luiz. Só Dentro do gente fera, livro, hein? é da editora Cliné. E dentro do livro tem o capítulo que é escrito pela Juliana, em que ela discute o corpo ressuscitado. Né? Então, ela pega os casos de Paulo, não é? E avança o corpo de Jesus ressuscitado. Em Paulo, o corpo de Jesus, ele não é material, ele foi visto por. Quando Jesus ressuscitou, ele foi visto por. Né? Então, o próprio Paulo já está abrindo a possibilidade de ser um estado alterado de consciência. O cara está ali, não é? Diante daquele acontecimento tão dramático na vida dele, a possibilidade de vê-lo é real, é concreta, mas não quer dizer que seja. E é muito legal os relatos finais em que Jesus atravessa a parede, mas para provar que estava vivo, não é? Ele pede um peixe para comer e depois desaparece. Então, são experimentos que esses autores estão fazendo. Como resolver a questão? Como é que é o corpo de um indivíduo que ressuscita? Ele é um corpo só espiritual ou ele é um corpo que é espírito, mas também é carne, não é? É ossos. Então, isso a Juliana estudou no livro Ressurreição. Então, fica aí também uma dica da Legal. editora Cliné para a galera poder ver. Qualquer É coisa me isso. manda o link desse livro, do seu também, mas ele está Olha, esgotado, pelo que eu me lembro, né? Que eu posso colocar depois para o pessoal aí sim, poder mas baixar, a bonitinho. Juliana deve estar nos vendo, ela não ser muquirana, porque ela é lá da Cliné, ela mandar esse livro para você, tem outros Aí, livros aqui legais, como Fundamentalismo. Alô, Juliana, manda o livro aí, ou os livros, para o Daniel, pô. É vou ficar isso. feliz recebendo os presentinhos aí. André, bom demais conversar com você. Terceira vez aqui no canal. Espero que a gente tenha aí mais experiências para trocar essa ideia. Eu adoro aprender com você, com a Juliana. A Tainá já teve uma vez também fazendo live comigo, foi muito bacana. O Matias. Então, assim, eu acho muito massa vocês estarem nesse trabalho de divulgação científica. Você que eu ia falar uma das, mas talvez seja a maior referência, hein? Em Jesus, no cristianismo, em termos históricos, né? Então é uma honra sempre te receber por aqui, André, e valeu demais. Reforço, né? Para todo mundo que está assistindo aí, deixei o arroba do André aqui para você ir lá no canal dele, se inscrever para aprender muito mais, se aprofundar em vários assuntos sobre o cristianismo e no Instagram do André. Diga aí, André, seu Instagram, que eu me esqueci o arroba. André Chevitarese. E lá no Ah, Instagram, se tranquilo. a galera gostar, lá no link da bio tem um curso que ele pode clicar, se informar e, de repente, fazer a fim de entender um pouco essas minhas ideias. Bom demais, André. Obrigado, viu? A gente troca umas figurinhas aí depois. Pessoal, obrigado pela presença. Aos organizadores, não, gente, esqueci, os moderadores, tá até dizendo aqui o termo já. Thaís, Ariel e Anderson, que estiveram aí organizando o chat, muito obrigado. Deixe o seu joinha, se inscreva no canal se não é inscrito e prepare-se que em 2023 vou começar um super projeto. Já já vocês vão ter mais informações sobre isso. Deixei um link aí embaixo, clica, deixa o seu e-mail cadastrado lá para receber as novidades, não ficar de fora dessa e ainda ter um grande benefício. A gente se vê em breve, se for possível, torne-se membro. Beijo para todo mundo. Tchau.